Olá, queridos alunos do 7º ano, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar o que teremos para a aula de hoje. Hoje é a nossa aula número 17, temos então a revisão dos conteúdos da unidade número 1 e ao final a avaliação desses conteúdos. Então vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos destacar aqueles principais pontos que a gente abordou ao longo de toda a nossa unidade número 1, que teve como tema o Brasil e também a floresta amazônica. Então nós vamos retomar aquele conhecimento da localização do nosso país. Então para isso vamos iniciar a leitura. Então, a localização quanto aos hemisférios. O território brasileiro está localizado a oeste, ok? Do meridiano de Greenwich. Portanto, sua área está situada no chamado hemisfério ocidental. Então, quando eu estiver falando do oeste, do meridiano de Greenwich, eu estou falando do hemisfério ocidental. Para ficar claro, vamos ao nosso mapa. Aqui no nosso mapa mostra para vocês essa linha na cor vermelha, é justamente o meridiano de Greenwich, ok? Então aqui no meio da Terra nós vamos ter essa linha imaginária. Não existe fisicamente a linha do meridiano de Greenwich, assim como não existe a linha do Equador. É uma linha que foi criada por cientistas para a gente poder estudar por partes a Terra, para poder se localizar nessa superfície terrestre. Portanto, a partir do meridiano de Greenwich, nós vamos partir a Terra ao meio. A leste, nós vamos ter o chamado hemisfério oriental. E para cá, para oeste, nós temos o hemisfério ocidental. Brasil, aonde é que está o nosso país? Aqui, ó, na América do Sul. Então, dentro do continente americano, nós temos a subdivisão em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está dentro do subcontinente América do Sul, ou seja, totalmente 100% no hemisfério ocidental. Não tem nem um pouquinho lá de terra dentro do hemisfério oriental, então é 100%. Totalmente no hemisfério ocidental, o Brasil se localiza. Seguindo, ainda quanto aos hemisférios, nós também podemos dividir a Terra com base em outra linha. Que linha é essa? É a linha do Equador. Ela passa no extremo norte do Brasil, fazendo com que 7% de seu território pertença ao hemisfério setentrional. Quem ainda lembra o que é setentrional? É norte, mesma coisa que norte. Então, o Brasil tem 7% do seu território dentro do hemisfério norte. E onde é que está a maioria? Onde é que está esses 93% do Brasil? As terras brasileiras estão localizadas no hemisfério meridional. Se setentrional é norte, o que é o meridional? O sul. Então, a maior parte do Brasil está localizada no hemisfério sul. Então, se ele está no hemisfério oeste, que é o ocidental, no hemisfério setentrional, no hemisfério meridional, o Brasil está dentro de 3 hemisférios, como eu vou ver agora no mapa. Então, nesse mapa, novamente, eu vou encontrar para vocês, localizar o Brasil, ele está nessa região, tá ok? E a gente percebe, a linha verde é que vai representar a linha do Equador. E ela passa no extremo norte, como a gente viu no texto do Brasil. Então, aqui acima eu tenho os 7% do Brasil e para abaixo da linha do Equador, os outros 93%. Então, o Brasil possui terras nos 3 hemisférios terrestres, faltando apenas um. Lembrando lá da nossa aula original, qual é o único continente que possui terras nos 4 hemisférios terrestres? Vocês lembram? O continente africano. Então, aqui está a África. A África tem território no norte e território no sul. Assim como ela tem território no hemisfério ocidental e também terras no hemisfério oriental. Então, a África é o único continente que possui terras nos 2 hemisférios, certo?
e o Brasil 3. Então lembra, falou em Brasil, o Brasil está no hemisfério oriental totalmente, no hemisfério sul cerca de 93% e no hemisfério norte apenas 7% da sua superfície terrestre. Não esqueça esse detalhe. Agora, continuando, existem ainda outras linhas imaginárias que a gente vai utilizar para diversas itens, diversas características do nosso planeta. E um deles é definir as chamadas zonas térmicas. Como a gente sabe, dependendo da latitude, dependendo da longitude que a gente se localiza, também a gente vai ter climas diferentes. Então, se eu estiver mais próximos aos polos, eu vou ter climas mais frios. Se eu estiver mais próximo à linha do Equador, eu vou ter climas mais quentes. Então, vamos seguir na leitura. A localização quanto às zonas térmicas. Cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio, apresenta 92% do seu território na chamada zona intertropical. O que quer dizer esse inter? Lembra da aula de português? Inter quer dizer entre, né? Tropical, entre trópicos. Então, quais são os dois trópicos em que a gente encontra o território brasileiro? Entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Ok? E os outros 8% estão aonde? Na chamada zona temperada do sul, que ela vai estar entre o Trópico de Capricórnio, no entanto, antes do Círculo Polar Antártico. Para ficar mais fácil, vamos ao nosso mapa. Então, aqui no nosso mapa, a gente tem as 5 zonas térmicas do nosso planeta. Então, do norte para o sul, nós temos a zona polar ártica ou zona glacial ártica. Seguida da zona temperada do norte, ao meio nós encontramos a zona tropical, abaixo a zona temperada do sul e a última, a zona polar antártica ou zona glacial antártica. Onde é que está o Brasil? Lembra? Entre trópicos. Então, o Brasil ele está aqui, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas se a gente analisar com mais cuidado, não é que tem um pedaço do Brasil abaixo da linha do Trópico de Capricórnio? Então, o Brasil também vai ter terras na zona temperada do sul. E isso faz com que o Brasil apresente, como a gente já verificou em aulas anteriores, diversos tipos climáticos dentro do nosso território. Vamos ter a predominância de climas mais quentes. No entanto, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente vai ter climas mais voltados ao subtropical, certo? Então, aí a gente tem as 5 zonas climáticas. O Brasil, ele possui terras tanto na zona tropical quanto na zona temperada do sul. Qual é o trópico acima do Brasil? É esse daqui, ó, é o Trópico de Câncer. Qual é o trópico que corta o Brasil? É o Trópico de Capricórnio, ok? Não confundam. O Trópico de Câncer não passa no Brasil, mas ele delimita a chamada zona tropical. Qual é o trópico que está no Brasil, recorta o sul do Brasil, é o Trópico de Capricórnio, ok? Não confundam mais. E aí a linha do Equador, só para quem esqueceu, está bem aqui, ó, certo? Então, a gente tem aí o nosso norte do Brasil, Roraima, parte do estado do Amazonas, o Amapá, parte também do estado do Pará vão estar acima da linha do Equador. Então, aí a gente tem essas 2 zonas climáticas em que o Brasil vai fazer parte. Uma menor parte na zona climática do sul, temperada do sul, e a maior parte do Brasil na zona tropical ou zona intertropical. Agora que já localizamos o Brasil, já sabemos qual é o hemisfério, quais são as latitudes que recortam o nosso país, a gente vai agora relembrar quais são os nossos pontos extremos. A gente sabe que o Brasil é um país de tamanho continental. Vocês lembram por quê? O Brasil possui mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que somente o nosso país tenha o tamanho de um único continente. É o tamanho quase próximo da Oceania. O maior país da Oceania é a Austrália, que está com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Somando as outras ilhas, então, pouco mais de 8 milhões. O país, Brasil, com a Oceania, são quase o mesmo tamanho. Por isso que nós dizemos que
O Brasil é um país de tamanho continental. Então, a gente vai relembrar quais são esses nossos pontos extremos. Então, qual é o último ponto do Brasil ao norte? Qual é o último ponto do Brasil ao sul? É justamente isso que a gente vai relembrar agora com a ajuda do nosso mapa. Então, no mapa que vocês já estão enxergando, nós vamos ter aí uma cruz na cor rosa que está cortando o Brasil de norte a sul e de oeste para leste, certo? Então, aqui no norte, o que eu vou ter de ponto extremo? É a nascente do rio Ailã. Esse é o último lugar do Brasil ao norte, por isso que é o chamado de ponto extremo. E qual é o último lugar do Brasil ao sul? Qual é o ponto extremo do Brasil ao sul? É o Arroio Chuí. Se eu pegar uma linha direta, reta, sem fazer os caminhos das estradas, sem fazer o percurso como se fosse o rio, traçasse uma reta da nascente do rio Ailã até o Arroio Chuí, eu vou ter, então, 4.394 quilômetros de extensão, de um ponto ao outro em linha reta. E a mesma coisa se eu fizer da nascente do rio Moa até a ponta dos Seixas. A nascente do rio Moa é o nosso ponto mais ocidental, então é o nosso ponto extremo oeste. E a ponta dos Seixas é o nosso ponto extremo do leste, que fica lá no nordeste, enquanto a nascente do rio Moa está no estado do Acre. Então, qual seria a distância de um ponto a outro em linha reta também? De 4.319 quilômetros. Se a gente fosse seguindo uma linha reta, sem fazer o percurso de nenhuma estrada, nós teríamos essas distâncias entre os pontos extremos do Brasil. Aí também, nesse mesmo mapa, nós podemos observar a costa brasileira. A costa brasileira, ela vai ter aqui, ou o chamado litoral, ela vai ter uma extensão de 7.367 quilômetros. Então, aqui, do Amapá com a Guiana Francesa até o nosso ponto extremo no sul com o Uruguai, nós vamos ter 7.367 quilômetros de extensão. A mesma coisa nós podemos observar na nossa fronteira terrestre. Começando lá na Guiana Francesa até o Uruguai, nós vamos ter aí grande extensão territorial. Qual seria, então, o país com a maior fronteira com o Brasil? Eu vou lá e vou verificar que é a Bolívia. A Bolívia tem a maior fronteira terrestre, ou seja, o maior limite com o nosso Brasil. Mais de 3.000 quilômetros de fronteira entre Brasil e a Bolívia. Aí eu posso também observar qual é o menor. E o menor país com fronteira com o Brasil é aqui, o Suriname, com apenas 593 quilômetros de extensão. Certo? Então, agora já sabemos tudo sobre o Brasil, localizamos, já sabemos os pontos extremos e também sabemos a distância entre eles. Observamos que o Brasil tem limites com 10 países da América do Sul, apenas 2 não fazem fronteira, né? O Equador e o Chile não têm limites terrestres com o Brasil. Todos os outros têm. Agora nós vamos falar especificamente do Brasil quanto às suas regionalizações. O IBGE é o órgão oficial do Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele é o órgão responsável por catalogar, juntar todos os dados da população, da vegetação, de todos os dados que envolvem o Brasil e fazer estatísticas em cima deles, para que eles possam fazer estimativas sobre o futuro, que eles possam projetar se aquela população está crescendo, está decrescendo, qual é o ponto daquela população que precisa de mais políticas públicas. Então, é o IBGE que vai fazer tudo isso. E é o IBGE que regionaliza oficialmente do Brasil. Então, pelo IBGE, nós temos 5 regiões: o Norte, o Nordeste, o Sul, o Sudeste e a região Centro-Oeste. Essa é a regionalização oficial. Ao longo das nossas aulas, nós aprendemos sobre 2 regionalizações não oficiais, que é o chamado Complexo Regional, que ele foi feito pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, e também os 4 Brasis, que ele foi pensado, estruturado pelo Milton Santos e a Maria Laura Silveira no ano de 2000. Então, cada um deles, eles
pegaram quais seriam as características mais fortes. Enquanto o Pedro Pinchas Geiger utilizou mais o critério de vegetação, já o Milton Santos com a Maria Silveira já analisaram as características das atividades econômicas. E aí os dois acabaram vendo que o Brasil poderia ser dividido em 4 grandes regiões: a Amazônia, o Nordeste, a Concentrada e a Centro-Oeste. Aí agora a gente vai falar do Pedro Pinchas Geiger, que é justamente os complexos regionais ou as regiões geoeconômicas. Então ela é uma outra divisão proposta, como eu já falei, pelo Pedro Pinchas Geiger, lá no ano de 1967, e ele analisou as características históricas, as características econômicas, mas a principal foi a características das vegetações que os estados apresentam. O interessante falar sobre essa divisão é que ela não coincide com os limites estaduais, ou seja, ela não respeitou o limite que aquele estado possui. Ela vai respeitar o limite da vegetação, das características que ele considera importante. E com isso, nós temos o Brasil dividido em 3 macro-regiões. Em verde, nós temos o Complexo Regional da Amazônia, em amarelo, o Complexo Regional do Nordeste e em vermelho, o Complexo Regional do Centro-Sul. O que eu vou destacar para vocês? Por que ele não vai respeitar os limites estaduais? Nós observamos aqui, ó, o principal exemplo é o estado do Maranhão. Basicamente, metade dele está dentro do Complexo Regional da Amazônia e a outra metade está dentro do Complexo Regional do Nordeste. Nós observamos isso aqui no estado de Tocantins, no estado do Mato Grosso e também aqui no estado de Minas Gerais. Agora, aproveitando que estamos dentro desse mapa, nós vamos relembrar quais são, então, a divisão do IBGE. E a gente vai ter aqui nessa linha que eu estou demarcando para vocês, aqui a região norte. Quanto à região nordeste, nós vamos ter aqui, ó, pegando o Maranhão. Opa, pera lá, o professor esqueceu de incluir o Tocantins dentro da região norte. Então, volta aqui, corrige. Então, aqui, Rondônia, Pará, Tocantins, aí a gente sobe de novo, tá ok? Então, aqui, região norte. Aí, agora sim, aqui a região nordeste, ok? Aqui no meio, nós vamos ter o centro-oeste. Já aqui, nós vamos ter em São Paulo para cima, nós vamos ter a região do sudeste e essa que sobrou é a região sul. Então, o norte é formado por Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Já o nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Já a região sudeste é formada por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A região centro-oeste, Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o nosso Distrito Federal, bem aqui, que é onde se localiza a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil. E por último, nós vamos ter aqui a região sul, que é formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Certo? Todo esse país, como a gente verificou, ele é extenso, ele vai possuir diversas latitudes, por isso que ele apresenta diversos tipos climáticos. E esses tipos climáticos apresentam sua vegetação característica. Então, a gente vai rever agora quais são as principais vegetações do nosso país, começando aí pela imagem da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela vai estar principalmente dentro da região norte, ela vai ser heterogênea, ela vai ter uma biodiversidade muito grande, mais de 2.500 tipos de árvores vão existir nessa vegetação. Seguindo aqui, nós temos a Mata Atlântica, no número 2, onde a gente vai ter também uma floresta tropical. No entanto, essa é a vegetação que mais foi devastada pela humanidade.
Hoje restam apenas 8,5%. A Mata Atlântica, ela recobria praticamente todo o nosso litoral e partes do interior do Brasil também. No entanto, devido a essa devastação pelas atividades econômicas, lá o ciclo econômico do pau-brasil, acabou que essa vegetação foi sendo desmatada e hoje só existem em áreas preservadas. No entanto, a gente tem as características de ser uma vegetação densa, árvores de grande porte, com grande diversidade de espécies endêmicas, ou seja, que são características apenas dessa vegetação. Aqui, seguindo, a gente vai ter as matas dos pinhais, ou as matas das araucárias, que é justamente essa árvore que vocês estão vendo. A gente chama ele de pinheiro do Paraná, no entanto, o nome científico dele vai para a araucária, por isso que também a gente pode chamar Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias, lá na região sul do nosso país. Como característica, a gente vai ter uma mata mais aberta, certo? E pouco homogênea. Seguindo o cerrado, nós vamos encontrar no nosso centro-oeste, na região centro-oeste do Brasil, é a segunda maior formação vegetal do nosso país. Ele é marcado principalmente pelas árvores retorcidas. Então, falou em árvore com troncos retorcidos, eu estou falando do cerrado. Outras características é que vai ter também os pequenos arbustos, como vocês estão observando. As outras vegetações é a caatinga no nosso nordeste, onde a gente vai ter a presença principalmente das xerófitas, que são aquelas plantas adaptadas à escassez de água, ou seja, elas sobrevivem um grande tempo sem ter água. Por isso, elas vão apresentar até mesmo as raízes mais profundas. Ao lado nós temos os campas ou os pampas, onde ele vai predominar a vegetação de arbustos, pequenas árvores isoladas e também as gramíneas. Essa vegetação é utilizada muito no sul para as atividades da agricultura e da pecuária. Por último, as imagens a gente tem do Pantanal, que vai ser uma mistura das vegetações da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, de matas ciliares e também de plantas aquáticas. O Pantanal ele tem a característica de ser uma grande planície inundável. Então, durante as cheias dos rios, praticamente todo esse complexo do Pantanal ele fica debaixo d'água. Os últimos dois que a gente tem para falar é dentro da vegetação litorânea, que se divide em mangue e também em restinga. Os mangues são aqueles mais adaptados à água salobra, porque eles estão entre as águas dos rios e as águas do mar. Então, é uma vegetação acostumada com essa água salgada e doce ao mesmo tempo. E também a vegetação da restinga, que ela fica na transição entre a praia, entre o mar e também a Mata Atlântica. Fechamos então aí a nossa parte da vegetação do Brasil e vamos falar agora mais especificamente da floresta amazônica. Quais são então essas principais características da nossa floresta? Que é uma floresta tropical, ela é considerada densa. Por que ela é muito densa? Porque há muitas árvores e essas árvores, as copas delas ficam muito próximas uma das outras. Isso acaba impedindo ou dificultando a penetração da luz solar para as áreas mais internas da floresta. E isso prejudica o desenvolvimento das plantas menores. É heterogênea, né? Como eu falei, mais de 2.500 tipos de árvores, mais de 30.000 tipos de plantas. Então, há uma diversidade muito grande quanto à vegetação. Ela é hidrófila, ela precisa de muita água para poder sobreviver. Elas possuem árvores muito altas, né? Podem chegar a 60 ou a 65 metros de altitude, como as castanheiras. E outras características é que ela é sempre verde, ou também podemos chamar de perene, porque mesmo quando há essa troca de folhas, elas não perdem as folhas e estão sempre verdes. E latifoliadas é porque as árvores da floresta amazônica são muito largas e grandes. Lembra lá do exemplo da cocoloba, que é uma árvore que só aparece na região do município de Borba. Então lá essa árvore pode ter entre 2,10, 2,50 de altura e de largura também até 1,44 de largura. Então, são folhas muito largas e grandes. Por último, a gente vai verificar os níveis da nossa floresta amazônica.
e a gente estudou que são os 3 principais. Então, aqui comigo, a gente já tem essa floresta aqui ao meu lado e nós vamos relembrar quais são esses 3 níveis da floresta. Então, a gente vai ter a mata de igapó, que é essa que já está aparecendo para vocês, e a mata de igapó ela vai ocupar as áreas mais próximas aos rios. Então, por isso que ela está praticamente constantemente alagada. Então, as plantas nelas não vão atingir mais do que 20 metros de altura. E qual seria uma vegetação típica? A gente pode citar a Vitória Régia e também a Suma-Uma. Já aqui nós vamos falar agora no meio, né? Nós vamos falar da mata de várzea. Ela vai ser uma transição entre a mata de igapó com a mata de terra firme. Então, ela vai apresentar um pouco das características dos dois. Tá? Ela corre nas áreas mais elevadas e vai ser alagada apenas nas cheias dos rios. Então, diferente da do igapó, que está constantemente alagada, a mata de várzea só vai ser alagada durante as cheias dos rios. E as árvores desse nível podem atingir mais de 20 metros de altura e possuem um solo fértil. Como tem essa inundação das cheias dos rios e as não, ela acaba fazendo com que essa água leve novos nutrientes para aquele solo. Então, ela é muito mais fértil do que a mata de terra firme que a gente tem agora. A mata de terra firme é a maior parte da floresta amazônica, tá? Ela não vai ser atingida pelos rios porque ela está em áreas mais elevadas. Então, nesse tipo de mata, nós temos árvores de 30 a 60 metros de altura, então a gente pode citar a castanheira aqui como exemplo dessa vegetação. E como eu falei, como as copas das árvores são muito próximas umas às outras, vai dificultar a entrada da luz solar dentro dessa área e faz com que não haja o desenvolvimento de plantas menores. Então, lembrando aí, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme compõem os 3 níveis de mata da nossa floresta amazônica. Só fazendo aí um adendo, um a mais, é que também existe a chamada floresta semiúmida. Essa floresta semiúmida ela vai ser a transição da floresta amazônica para os outros tipos, né, os outros domínios de vegetação que vão existir no nosso país.